Salve, salve rapaziada, eu sou Michael Rizzi e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de programas especiais. Nós vamos conhecer a realidade das lutas, as conquistas e os desafios de povos e comunidades tradicionais e principalmente escutar as demandas desses militantes inspiradores que participam de um fórum de povos e comunidades tradicionais do estado do Ceará. Então se liga, tá começando agora mais uma edição do programa Nazaré. As políticas públicas voltadas para os povos e comunidades tradicionais é algo recente no Brasil. Esse público passou a integrar a agenda do governo federal em 2007 por meio do Decreto 6.040, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, sob a coordenação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Então se liga, tem povos e comunidades tradicionais nas áreas. Saravá a todos e todas. Eu me chamo Paulo Ricardo, sou conhecido como Pai Ricardo Xangô. Eu sou da Povos de Terreiro, da Umbanda. Toda a vida, eu tive um pensamento da minha religião, não só como religião, mas como outras atividades dentro da religião que as pessoas não percebem e que são importantes dentro das comunidades. Como, por exemplo, a reza, na questão da saúde, a questão da educação, a questão dos nossos direitos. Então eu percebi que não era só aquilo, eu tinha que me engajar em alguma luta para que eu possa trazer a nossa comunidade para dentro do real, porque a gente não aguentava mais também tanta intolerância, né, tanto preconceito relacionado à nossa religião. No ano de 2007, né, veio a questão do Decreto-Lei 60.040, e ali esse decreto nos reconheceu como povos e comunidades tradicionais, o povo da Umbanda, por conta dos seus saberes ancestrais, das suas tradições, inovações e práticas geradas das nossas tradições. Nós somos um povo de uma cultura imensa, somos um povo que acreditamos em ser supremo Deus e que, apesar de ser chamado muitas vezes de demônio, né, demônio ali e tal, mas na realidade não existe nada, né? O Exu é uma entidade de luz, né, para nós, umbandistas, e assim, eu acho que a fé nossa, as nossas obrigações do dia a dia, o nosso respeito para com o próximo, o nosso respeito com os mais velhos, né, tudo isso é herdado da nossa ancestralidade, né, que são o espírito de luz, para curar pessoas, para nos curar, nos fortalecer, né? Nos iluminar. O decreto ele precisa ser regulamentado, né? Se tornar lei, para que com isso, ele se tornando lei, a gente possa cumprir com as políticas públicas que estão dentro do decreto 60.040, né? Mas ele abriu muito espaço, porque assim, a gente via a Umbanda como religião. Hoje se vê ela como um povo que tem sua organização social, né? Que ocupa seu território e recursos naturais, né? Então, assim, quem tem a sua cultura própria, né, que faz o seu social, religioso, e que usamos a ancestralidade. Isso fez com que a gente abrisse espaço, a gente tivesse voz. Que eu acho que a partir do momento da Lei 6040, nós, como os povos de terreiro, nós tivemos um pouco de voz. Hoje nós estamos em conselhos de segurança alimentar, nós estamos hoje em Conselho de Igualdade Racial, e isso nos fortalece. Eu sou cigano da etnia Calon, Rogério Ribeiro, eu sou presidente do Instituto Cigano Brasil, eu sou coordenador do Fórum das Comunidades de Povos Tradicionais do Estado do Ceará, e a gente participa de alguns conselhos, né? E a última situação nossa é que nós estamos hoje como membro consultivo da Comissão da Igualdade Racial da OAB Ceará. Nosso povo Calon, nossa origem é Espanha, Portugal e Brasil. Há registro que chegou as primeiras famílias Calon aqui no Brasil em 1574, família Torres, mas antes, em 1536, já tinham chegado dois grupos de ciganos, o Sinti, que é da Alemanha, França e Itália, e os Rons também. Então, dentro dos Rons, eles são 16, 18 subgrupos no mundo, mas aqui no Brasil tem faixa de 5 que se declara que os mais famosos são os Calderastas, os Matos Chaias e os Lovares. E nós estamos aqui nessa luta há 447 anos, nesse Brasil,
Brasil e trabalhamos muito. E nós ciganos, nós pagamos impostos, temos profissões, pagamos nossos impostos e somos dignos de respeito. Ser cigano é família, é sangue, né? Você não fabrica cigano. A gente ouve muitas coisas na internet, muita mistificação. As pessoas confundem muito o cigano com religião, né? Por exemplo, eu sou espírita, o meu vice-presidente do Instituto Cigano Brasil é um bandista, o Paulo Cigano, e o conselheiro nacional do Instituto Cigano Brasil, Joaquim Cigano, ele é evangélico. Há muito essa confusão também na questão de religião. Nós temos nossa cultura, que é a dança, a música, o artesanato, a culinária, a quiromancia e a nossa fé. A quiromancia é a leitura de mão, que muitos acham ainda que é contravenção. Não é nenhuma contravenção a leitura de mão, mas muitos ignorantes ainda acham que é uma contravenção. É um trabalho de uma cigana que ela está lendo a mão e as pessoas ali naquele momento elas ofertam o que quiser, entendeu? Não existe uma tabela para a questão da leitura de mão. Nem todas as ciganas lê mão, geralmente dentro de uma família de 4 mulheres, geralmente 2 ou 1, entendeu? Isso é muito... Os homens não têm muito costume de ler mão, mas tem alguns que lêem. Os homens são mais comerciantes. E o nosso artesanato é um artesanato muito forte, muito presente, além da música e da dança também, né? Então, essa é a nossa cultura, e para ser cigano, é isso aí, é família, é sangue, não se fabrica cigano, você não fabrica cigano de jeito nenhum, não se torna cigano. Nessa encarnação, nós somos cigano de sangue. É a luta para a gente, nosso povo cigano, é a questão da educação. A educação, ela é primordial, né? E também os direitos já garantidos nossos, por exemplo, a portaria que trata da saúde do povo cigano, 4.384/2018, que ela seja efetivada. Inclusive, até as conquistas do nosso povo cigano, ela não é efetivada e é ignorada. Então, assim, a luta é constante, e nós temos que inserir nosso povo cigano nas políticas públicas afirmativa e a questão da educação. A educação é um grande desafio, entre outros, mas eu vejo a educação das principais bandeiras de luta do Instituto Cigano Brasil. Acompanhe nas redes sociais os movimentos que participaram desse programa nas áreas especial dos povos e comunidades tradicionais. Associação Cultural Afro-Brasileiro Pai Luiz de Aruanda, Facebook. Associação Cultural Afro-Brasileiro Pai Luiz de Aruanda. Associação das Comunidades dos Índios Tapeba de Caucaia, Facebook. Associação das Comunidades do Povo Tapeba. Instituto Cigano do Brasil, Facebook, Instituto Cigano do Brasil. Assuma o controle. O programa de TV Nazária do Projeto Abrace visita comunidades periféricas revelando personagens locais e suas histórias de vida. Entre em sintonia. O programa de rádio Prioridade Absoluta do Projeto Abrace debate, informa e produz reflexões sobre os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Envolva-se. Criar pontes, proporcionar oportunidades e apoiar crianças, adolescentes e suas famílias é nossa forma de abraçar a vida. Acesse nossas mídias sociais e acompanhe o dia a dia das ações de proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua. O Projeto Abrace é uma realização da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Patrocínio Petrobras, Governo Federal. Historicamente, os povos e as comunidades tradicionais estiveram à margem do acesso às políticas públicas, o que colocou toda essa galera em maior vulnerabilidade socioeconômica, de discriminação racial, étnica e religiosa. Mas será que a implementação do Decreto 6.040 tem mudado a realidade dessa parcela da população? O que será que o futuro tem reservado para as novas gerações de povos e comunidades tradicionais? Então se liga, agora tem juventude ativa e viva Nazária.
Eu sou o Will, tenho 22 anos, sou representante, né, de povo de terreiro da Casa de Candomblé Ilha-Axé, Baú Ladeji. Também sou graduando do bacharelado em Interdisciplinar em Humanidades, aqui da Unilab, que tem aí no seu bojo essa localização interiorizada, essa comunicação internacional com os países africanos de língua portuguesa e com os povos indígenas e com os povos quilombolas. Eu sou artista, né, um artista de trajetórias multilinguais. Então, eu busco aí na minha inserção enquanto artista não ficar preso, localizado dentro de uma área, procuro esse diálogo incessante, que é também um desafio para quem busca dentro das artes hoje, sobretudo hoje, nessa era informal, virtual, de buscar essas linguagens serem cada vez mais transversais. Então, eu faço esse processo encruzilhado entre a minha produção artística, a minha produção acadêmica, onde dentro da Unilab eu pesquiso junto ao projeto de epistemologia de terreiro, que é ligado à Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura aqui da Unilab, e a gente está aí hoje tomando de conta de fazer esse processo de buscar as pedagogias do terreiro para levar para dentro da escola também. Eu sou originário de Canindé. Canindé é uma cidade que é da religiosidade católica, então a gente diz respeito a São Francisco das Chagas. Digamos que Canindé é uma meca para o católico sertanejo, né? Que anualmente vai e faz esses processos de procissão. Então eu cresço numa família que ela é metade essa católica tradicional de Canindé, né? E a outra metade é testemunha de Jeová. E nesse processo de infância, eu ficava muito perdido sobre o entender o sagrado, sobre compreender aquilo que está para além da dimensão do físico, né? Aquilo que é metafísico, que está para além do visível. E aí, nesse lance de entrar na imersão artística, entrar no teatro, experimentar o meu corpo como produtor de conhecimento, que eu venho a me tocar que isso aqui é o primeiro sagrado. O corpo, onde eu estou, é o primeiro sagrado. E esse processo ele vai se aproximando com a afirmação de minha negritude, com o processo de encontro com as matrizes étnicas pertencentes à família de minha mãe. E esse processo todo ele vem caminhando para dentro do terreiro. Então, eu costumo até pensar assim, meio que o terreiro ele vai servir como um imã, né, nesse minha busca, ele vai me puxando, e essa sedução do terreiro não é algo de eu dizer assim, eu estou sendo levado para o terreiro, convertido para o terreiro. Não, porque a gente não crê que seja uma situação de conversão. Nós não somos uma sociedade de conversão, nós somos uma sociedade de iniciação. Então nós iniciamos processos, nós não somos convertidos. Então o terreiro ele vem buscando, e eu vou buscando o terreiro como esse local de aprendizado, como esse local de poder também, entendendo nós enquanto pessoas negras, indígenas, que estão aí lutando incessantemente pela nossa existência. Então, o samba, para ele ser altivo hoje como marco da cultura brasileira, ele engateou dentro do terreiro. O maracatu, ele estava lá perto da Umbanda, ele estava com continuação do Reino do Congo. Então, é muito disso, de visualizar esse marco com o decreto, com a Constituição de 88 como atribuições da nossa luta. Não foram, mudou totalmente, são atribuições. E hoje, vendo em desafio, vejo que o desafio maior ainda é buscar com que isso hoje entre dentro das escolas. Que as escolas também sejam esse espaço de reconhecimento das nossas epistemologias. E aí salve a Lei 10.639 e salve a Lei 11.645. Todos os dias nós estamos aqui lutando para sobreviver. E se hoje a gente está com vida e nós temos aí nossas redes de ligação entre os terreiros, as comunidades, as favelas, os quilombos, as aldeias, se nós existimos hoje foi porque houve movimentos dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais fizeram movimentos. Os nossos ancestrais estiveram falando, estiveram gingando, estiveram com arco e flecha na mão, estiveram articulando política para que nós temos hoje essas heranças. Então, ser herdeiro de uma luta ancestral é entender que todo dia é dia de posicionamento, é de se posicionar. E a posição ela é certeira a entender que a força dos nossos ancestrais, ela é mote para a nossa intervenção, ela é mote para a nossa produção artística, a nossa produção jornalística, a nossa produção virtual, enfim, a nossa produção cotidiana, em qualquer frente que nós estejamos. O Will fala agora em 2021, mas em 2032, essa fala ela vai ser ecoada e outras pessoas vão fazer parte também dessa rede, vão contribuir. É mais sobre esse processo, né, de
abrir caminhos de fuga e deixar rastro para os que venham depois saibam onde chegar também. Meu nome é Sônia. Atualmente, eu sou Sônia Tapeba, do povo Tapeba, mas atualmente eu estou sendo mais conhecida como Sônia dos Índios. Moro aqui na Jandaiguaba. O movimento indígena, a gente sempre tem uma associação que ela abrange todas as comunidades, mas hoje eu tenho outro pensamento, assim, de a própria comunidade ter a sua própria associação, né? Então, eu estou nessa luta aí para construir esse novo progresso, né, dentro da comunidade. O povo Tapeba é um povo que ele originou do povo Cariri, do povo Tremembé e do povo Jucá. Hoje são 17 comunidades. A gente está localizado na Ponte, tem um grupo, ali logo na entrada de Calcaia. Aí, chegando mais perto aqui do Padre Júlio Maria, tem outro grupo, que são todos da minha família, que Capoeira, né? Tem um grupo ali perto da subestação de energia, aqui próximo, né? Aqui tem na Lagoa 2 tem outro grupo, na Lagoa 1 tem outro grupo. Assim são as comunidades, né? A cultura, ela é feita através da dança, do toré, dos artesanatos e das comidas típicas. A nossa luta, o nosso parente aí, o Rogério Ribeiro e o pai Ricardo, falaram da discriminação. Então, a gente já sofreu também isso e a gente continua porque não para, né? A violência agora aumentou cada vez mais, a discriminação. Mas a gente começou a lutar por educação, porque a gente via as crianças ser maltratadas, a ponto de chegar até criança ser obrigada a cortar cabelo, né? Porque era cabeludo, não podia entrar na escola daquela forma, né? Então, assim, todos respeitando uma cultura, né? Um costume, né? Tradicional do povo, né? Então, foi por essa luta que a gente encarou entrar na educação, né? Em busca de educação, de saúde, porque o índio luta por essas coisas, saúde, educação, terra e moradia, né? E, como foi falado aí no decreto, a gente só consegue as coisas com a luta, todo mundo junto. Nada separado a gente consegue fácil. Faz enfraquecer. Então, o que fortalece é a luta de cada um. Somando uns com os outros, né? Na igualdade, na união, na justiça e lutando por liberdade, né? Porque a gente luta por liberdade. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, tem como objetivo ministrar o ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional específica formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, especialmente os países africanos, bem como promover o desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional. Para saber mais sobre a Unilab, acesse unilab.edu.br. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, povos e comunidades tradicionais constituem aproximadamente 5 milhões de brasileiros e ocupam 1/4 do nosso território nacional. E nesse universo são várias as demandas por direitos e uma diversidade cultural gigantesca que a gente fica se perguntando se a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para Povos e Comunidades Tradicionais consegue dar conta disso tudo. É possível um marco legal abraçar toda essa diversidade, ou nesse caso cabe aquele velho ditado popular que diz cada macaco no seu galho? Então cuida, agora é papo nas áreas. Eu concordo, cada macaco no seu galho. Eu acho que tem que ter cada um no galho, num galho, esperando que não quebre. Todo mundo junto para dar certo, né? Não, eu acho que não. Eu acho que tem que estar todo mundo junto, sabe? Nesse projeto. Tem que estar todo mundo junto. Não pode ficar ninguém separado. Mesmo que esteja na mesma planta, mas todo mundo tem que estar lutando juntos.
Então, o Brasil já é essa grande indústria de nos separar. Então, estejamos juntos para lutar contra essa empreitada colonial, né? Sim, tem que estar todo mundo no coletivo, porque a ideia é essa. As dores dos ciganos, dos indígenas, do quilombola, enfim, de todos são as dores, a discriminação, o racismo são os mesmos. Agora tem que sair e ter política específica para cada grupo, no coletivo. Não para um, nem para dois, nem para três. Se todos nós estamos dentro dos 6.040, que todos os povos, comunidades tradicionais possam também ser beneficiados e não só vírgula uma vírgula com as 4 letras, PCTS. Tem as falhas, essas falhas elas têm que ser corrigidas e de imediato. A primeira para a correção é sair desse decreto e transformar uma lei, uma regulamentação mais específica. Porque nós estamos tudo dentro do povo do decreto 6.040, que é povos e comunidades tradicionais. O que é povos? Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupa e usa territórios e recursos naturais como condições para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral, econômica, utilizando conhecimentos, inovações, práticas geradas e transmitidas pela tradição. Então, isso que é o povos tradicionais. Então, nós, como etnia, nós estamos dentro. Os indígenas, eles estão dentro do povos comunidades tradicionais, mas bem antes eles são povos imaginários. Exatamente, eles estavam lá, mas eles vieram para o decreto 6.040, que a luta dos indígenas é bem organizada, é bem antiga, né? E ele tem a FUNAI, a gente tem todo o respeito pelos nossos parentes indígenas, mas aí dentro dos povos comunidades tradicionais, mas ele tem essa fala dentro do povo. Então nós se enquadramos porque nós somos um grupo organizado, social, nós temos nossa cultura, nós temos nossa religião, então nós acabamos ficando dentro dos povos comunidades tradicionais, que é um decreto de 2007, completou 14 anos. Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui, e se você curte o nosso programa e gosta do nosso conteúdo, eu sugiro que você conheça os produtos da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. É só acessar o site opequenonazareno.org.br, projetoabrace.com.br, e lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária, também vai ter as reprises do programa de rádio Prioridade Absoluta, mais informações das ações do Projeto Abrace e link das nossas redes sociais. E se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que está aparecendo aí na sua tela. E é isso, família, o Nazária Especial Povos e Comunidades Tradicionais vai ficando por aqui, e a gente se despede como sempre agradecendo o aprendizado e deixando uma mensagem através da música Diferença do Crioulo, que diz: quem vem de longe pode não gostar, não entender e até censurar. Quem tá de perto diz que é apenas cultura, crença, tradição e fé. E lembrem-se, vamos respeitar os povos e comunidades tradicionais, afinal, eles também são da Zária. Um abraço e até o próximo programa na semana que vem. O Fórum das Comunidades e Povos Tradicionais do Estado do Ceará é uma rede de articulação da sociedade civil que mobiliza organizações, coletivos e lideranças indígenas, quilombolas, ciganas, povos de terreiros e demais povos e comunidades tradicionais para a promoção e defesa dos seus direitos fundamentais. Para maiores informações, entre em contato com a coordenação do Fórum pelo telefone 85-98105-4353. Thank you.